Vou começar. Ó. Silêncio, pessoal, sentem e façam silêncio. Sentem e façam silêncio. Então, eu vou começar com o seguinte teorema. Tá? Sejam P um número real, L um número real e FG funções. Tá? Se, primeira hipótese, limite de f de x com x tendendo a p pela direita é o limite de g de x com x tendendo a p pela direita. Primeira hipótese. Segunda hipótese, f e g são diferenciáveis, melhor dizendo, existe delta maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que f e g são diferenciáveis no intervalo P mais delta, com derivada de g em x sendo diferente de zero, qualquer que seja o x no intervalo P mais delta. E terceira hipótese, o L é o limite com x tendendo a p pela direita de f' de x sobre g' de x. Se isso aqui acontece, então a conclusão a que você chega, quer dizer, se essas três hipóteses são válidas, esse limite aqui é zero, tá? Limite de f de x com x tendendo a p pela direita é igual ao limite de g de x com x tendendo a p pela direita, que é igual a zero. Primeira hipótese. Segunda hipótese. Existe delta maior do que zero, tal que f e g são diferenciáveis nesse intervalo aberto. E nesse intervalo aberto, a derivada da g é diferente de zero. E o L é o limite do quociente das derivadas, então o L também é o limite com x tendendo a p pela direita do quociente das funções. Eu não vou fazer aqui para vocês a demonstração. Se você quiser ver a demonstração ao vivo, assista a aula da turma da matemática que eu fiz, ou então veja as notas, tá? Veja as notas. Este teorema é conhecido como regra de L'Hopital. E é um resultado muito útil porque ele simplifica o cálculo de derivadas que são indeterminações da forma 0 sobre 0. Ou seja, o limite do indeterminado, em essência, o que é que a regra L'Hopital diz? Diz que o limite de f de x sobre g de x com x tendendo a p pela direita, se esse limite é uma indeterminação, então esse limite é o limite do quociente das derivadas. Tá? Esse teorema vale pela direita, vale também quando é x tendendo a p pela esquerda, e como é que fica a sua versão com x tendendo a p pela esquerda? Fica assim. Fica. Se
O limite de f de x com x tendendo a p pela esquerda da f da g é zero. Existe delta maior que zero, tal que f e g são diferenciáveis aonde, hein? Aonde? P menos delta, P. Com derivada de g diferente de zero, qualquer que seja o x, pertencente a quê? P menos delta P. E o L é o limite com x tendendo a P pela esquerda. Então, o L do quociente das derivadas, então o L é o limite com x tendendo a P pela esquerda do quociente das funções. E se vale pela direita, também vale pela esquerda, vale no limite total. Tá? Então, eu vou colocar aqui teorema, que é o que nós vamos também aplicar. Teorema, se vale esse. A demonstração é feita para esse caso nas notas, mas a demonstração é feita para o caso em que o x tende a P pela direita, mas a demonstração é idêntica com o x tendendo a P pela esquerda, e a conclusão como corolário é esse teorema aqui. Sejam P pertencente a R, L pertencente a R e FG funções. Se limite de f de x com x tendendo a P é o limite de g de x com x tendendo a P, que é zero. Tá? Bem, primeira hipótese. Segunda hipótese. Existe delta maior do que zero, tal que f e g são diferenciáveis. São diferenciáveis aonde? Na vizinhança aberta, estrita, P menos delta P, união P, P mais delta. Com G' de x diferente de zero, qualquer que seja x pertencente à vizinhança aberta e estrita de P, P menos delta P, união P, P mais delta. E o L é o limite de quem? De f' de x sobre g' de x com x tendendo a P. Então, o L é o limite com x tendendo a P de f de x sobre g de x. Então, vamos usar esse teorema. Vamos usar num caso bem simples. No caso bem simples, olha, tá? Aplicação. Limite com x tendendo a 1 de x à quinta menos 1 sobre o quê? X à quarta menos 1. Quem é esse limite? Então, quem é esse limite? Tá? Esse limite de partida, ele é uma indeterminação. 0 sobre 0. Se eu chamo isso aqui de f de x e eu chamo isso aqui de g de x, quem é o limite de f de x com x tendendo a 1? Presta atenção, você tem que prestar, uma coisa que vocês têm que aprender é que você tem que prestar, antes de responder, você tem que prestar atenção à pergunta que é feita. A sua resposta é a resposta da pergunta que é feita. Qual foi a pergunta que eu fiz? Qual foi a pergunta que eu fiz? Qual é o limite de f de x com x tendendo a 1? Qual é? 0. Qual é o limite de g de x com x tendendo a 1? 0. Então, a primeira hipótese da regra de L'Hopital é satisfeita. Qual é? Valeu, cara. Qual é a segunda? Obrigado. Qual é a segunda hipótese? Qual é?
As duas precisam ser diferenciáveis numa vizinhança aberta e estrita do ponto. Qual é o ponto? 1. Será que eu consigo? Consigo, porque as duas são diferenciáveis na reta toda, mas não basta que as duas sejam diferenciáveis. A derivada da g tem que ser diferente de zero numa vizinhança aberta e estrita do 1. Então vamos pegar, está aqui o 1, pegue a seguinte vizinhança. 2 e começando no 0. Então se você pegar essa vizinhança aberta e estrita, que vai intervalo aberto 0, 1, união com intervalo aberto 1, 2. Nessa vizinhança, as duas funções são diferenciáveis e quem é a derivada da g? Quem é g' de x? Quem é? G' de x, quem é? 4x3. E nessa vizinhança, g de x é o quê? Diferente de zero. G de x, a derivada da g em x é diferente de zero, qualquer que seja x, na vizinhança 1, união, 1, 2. Então, a segunda condição é satisfeita. Existe delta, no caso aí, delta é quanto? Quanto é o delta? 1. Existe delta tal que essa segunda condição é satisfeita, a segunda hipótese é satisfeita. Agora eu preciso o quê? Terceira hipótese, tem que existir o limite da razão das derivadas. Será que existe? Vamos ver. Quem é o limite, com x tendendo a 1, da razão das derivadas? Quanto é a derivada de x aqui tá menos 1? 5x4. Quanto é a derivada de x a quarta menos 1? 4x3. Quem é o limite do numerador? 5. Quem é o limite do denominador? 4. O limite é 5 quartos. Então, a terceira hipótese é satisfeita. Conclusão? A igualdade. O limite do quociente das funções é o limite do quociente das derivadas. Ou seja, regra de L'Hopital diz que eu posso calcular, limite usando as fórmulas de derivação. A gente já viu um caso em que você via o limite como sendo a derivada da função num ponto. Isso aqui é um caso, é outra situação. Você tem o limite do quociente das derivadas, isso é, sob certas condições, o limite do quociente das funções. Quem tiver interessado na demonstração, nas notas. Nas notas eu demonstro todas as versões possíveis da regra de L'Hopital. Não só essa não, são muitas. Esse teorema, ele vale inclusive quando o limite for mais infinito ou for o quê? Menos infinito. Tá? Esse teorema vale quando o limite for mais infinito ou for menos infinito. Ele também é válido. Vamos aplicá-lo num outro caso. Tá? Deixa eu pegar um outro caso aqui. Ó. Outro exemplo, ó. Tá, um outro exemplo. Limite com x tendendo a 1. Ó, isso aqui dá para fazer por fatoração, certo? Mas eu fiz por L'Hopital. Agora, olha o exemplo aqui que não tem como fazer por fatoração. Limite com x tendendo a 1,
do logaritmo natural de x menos x mais 1 dividido por x ao quadrado menos 1. Quem é esse limite? Quem é esse limite? Veja, vamos lá. Tá? Deixa eu botar aqui mais embaixo. Tá de preto. Limite com x tendendo a 1. Limite com x tendendo a 1 de quem? Logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x menos x mais 1 dividido por quanto? x2 menos 1. Ó, x2 menos 1. Quanto é esse limite? Bem, não sei. Será que dá para aplicar L'Hopital? Vamos ver. Ó, então isso aqui é a função f, isso aqui é o f de x, enquanto isso aqui é o g de x. Qual é o limite de f de x com x tendendo a 1? Zero. Porque isso aqui é logaritmo natural de 1, tá certo? Que dá quanto? Dá zero. Menos 1 mais 1, né? Vai dar zero. Qual é o limite do denominador? Zero. Então, olha aqui, ó. A primeira condição é satisfeita. L'Hopital, daqui. Primeira condição do L'Hopital é satisfeita. Ou seja, eu tenho a indeterminação 0 sobre 0. L'Hopital é para isso. É para calcular limite de indeterminações. Tá? Bem, não é x tendendo a 1, não é? Então, considere a seguinte vizinhança. A vizinhança de quem? Você pega essa vizinhança aqui, ó. A vizinhança... Pega o 1, pega o 0 e pega o 2. A mesma vizinhança, não é? É a mesma vizinhança? Nessa vizinhança aqui, de vermelho, as duas funções são diferenciáveis. E quem é a derivada da g? Quem é? 2x. E 2x é diferente de zero no vermelho. Para todo x na vizinhança vermelha, derivada de g em x é diferente de zero. Então eu consigo o quê? Um delta maior do que zero, no caso o delta é 1, tal que essa condição aqui é satisfeita. Agora a terceira condição, qual é? Limite do quociente das derivadas. Vamos ver. Quem é o limite? Ó, com x tendendo a 1. Vamos lá. Derivada do numerador, quanto é que dá? 1 sobre x menos 1. Derivada do denominador, 2x. Me diga uma coisa, quanto é que dá esse limite? Com x tendendo a 1. 0. Numerador tem limite 0, denominador tem limite 2, portanto o limite aqui é 0. Propriedade operatória do limite. Então, conclusão? O limite é esse. Em essência, o que é que diz L'Hopital? Limite de f sobre g é o limite de f' sobre g'. É isso que diz L'Hopital. Vamos a um outro caso. L'Hopital vale para limites laterais e para limite total. Tá? Vamos a um outro caso. Será que tem outro que tem? Limite com x tendendo a 0. Limite com x tendendo a 0. De quê? De e elevado a x menos 1. E elevado a x menos 1 sobre x2 menos x. Tá? O P aqui, quem é? É 0. Então, você tem f de x. Aqui você tem o quê? G de x. Qual é o limite do numerador com x tendendo a 0? 0. Qual é o limite do denominador?
Então você tem a indeterminação 0 sobre 0. Primeira condição, olha aqui. Ó. Primeira condição é satisfeita. Na indeterminação. Segundo, eu preciso de uma vizinhança aberta e estrita, porque eu estou com limite total, não estou com limite lateral. Eu preciso de uma vizinhança aberta e estrita do ponto, tá? Aonde as duas sejam diferenciáveis e a derivada do denominador seja diferente de 0. Mas isso eu consigo. É só você pegar essa vizinhança aqui, ó. 0, 1 e menos 1. Nessa vizinhança aqui, ó, nessa vizinhança aberta e estrita do 0, isto é, o intervalo menos 1, 0 aberto, união com o intervalo aberto 0, 1, as duas funções são diferenciáveis, elas são diferenciáveis na reta toda, em toda a reta. Em particular, elas são diferenciáveis aqui. E aqui, qual é a derivada da G? Quanto é? 2x menos 1. Só que 2x menos 1 é 0 no. Então não serve essa vizinhança. Qual é a vizinhança que serve? Qual é a vizinhança que serve? Qual é? Mas serve essa daqui, ó. Essa que eu desenhei não serve, mas se você pegar o quê? 0, menos 1 meio e 1 meio, essa serve. Nessa vizinhança aqui, a G, quem é a derivada da G em x? Quem é? 2x menos 1. E isso aqui é diferente de 0, qualquer que seja x aqui dentro. Então, a segunda condição de L'Hopital aqui, ó, satisfeita. Tá? Segunda condição, satisfeita. Terceira condição. Limite de quê? Do quociente das derivadas. É elevado a x sobre quem? 2x menos 1. Essa condição técnica da derivada em g ser diferente de 0, derivada de g em x, derivada em g não, derivada de g em x ser diferente de 0, é para ter o limite, para você poder calcular o limite com x tendendo a 0 do quociente das derivadas. Tá certo? E quanto é esse limite aqui? Quanto é? Derivada de elevado a x menos 1 é elevado a x. Não é, não? Qual é a derivada de elevado a x? Qual é a derivada de elevado a x? E a derivada... É x logaritmo natural? Qual é a derivada da exponencial? É ela mesma. É ela mesma. Da elevada a x. Qual é a derivada de menos 1? Então, quanto é esse limite aqui? Quanto é esse limite? Não. Mas, certo, o logaritmo natural da base. E quanto é o logaritmo natural de E? Menos 1. Logaritmo natural de E? Logaritmo natural de E é 1. O limite é quanto? Menos 1. Então está aqui. Igual. Derivada em relação a x, vocês têm razão. Derivada em relação a x de A elevado a x é A elevado a x, logaritmo natural de A. Só que antes de eu chegar aqui, eu já demonstrei que a derivada da exponencial de x é a exponencial de x. E é exatamente porque quando A é... Essa fórmula cobre esse caso, contempla, ela resgata esse caso. Quanto é o logaritmo natural de E? É 1. Então, a derivada de elevado a x, está claro. Se você demonstra uma fórmula geral, essa fórmula geral tem que conter o caso particular. Já foi demonstrado, antes de eu chegar aqui, eu já demonstrei para vocês que a derivada da exponencial é a exponencial. Então, se eu demonstro essa fórmula para todo A, ela tem que valer quando A é igual a quê? A E, e vale. Não pode, a matemática não pode entrar em contradição. Uma fórmula mais geral tem que resgatar, tem que contemplar uma fórmula
particular, um subconjunto. Tá certo? Entendido? Então você tem essa soma. Deixa eu ver se tem algum caso aí. Então, isso é L'Hopital. Isso é L'Hopital. Tá? Um outro caso. Tá? Um outro caso. Limite. Tá? Limite. Já vou apagar aqui. Pronto, encerra e começa outro.